paz, amor e luz em nossos corações. Jesus seguia com seus discípulos na Judéia, além do Jordão. E como era de costume, sempre que o mestre se apresentava, uma multidão o cercava. E ele aproveitava esses instantes para ensiná-los, para auxiliá-los com a cura, com suas bênçãos. E também era costume, infelizmente, alguns homens, conhecidos como fariseus, buscarem a Jesus para prová-lo, para tentar fazer com que ele caísse em alguma armadilha, para que pudessem assim, culpá-lo de alguma coisa. Os fariseus são homens muito hipócritas e orgulhosos, que não aceitam nada a não ser aquilo que eles determinam como certo. Se acercando de Jesus, eles fazem um questionamento ao mestre, perguntando assim: é lícito ao marido repudiar a sua esposa por qualquer motivo? A palavra repudiar, se separar. Então é lícito, é certo, é correto o marido se separar da sua esposa por qualquer motivo? Se nós fizermos essa questão e pensarmos um pouquinho sobre ela, há 2 pontos nela que nos faz assim refletir um pouco mais. Primeiro, por que ao homem somente se dirige? É permitido ao homem repudiar a sua esposa? E por que não dizer, é permitido à mulher repudiar o seu companheiro? Então esse é um ponto de reflexão que nós precisamos fazer nesta tarde. E um outro ponto é esse: por qualquer motivo. Parece que os tempos não mudaram muito. Hoje em dia que nós estamos assim, uma sociedade em que por qualquer motivo quebramos os laços, destruímos amizades, compromissos. Mas lá no passado parece que também ocorria isto. Então, voltando à frase inicial, à pergunta inicial, é lícito ao marido repudiar a sua esposa, a sua mulher por qualquer motivo? E aí nós precisamos entender que nesse momento em que foi colocada essa questão a Jesus, estávamos há mais de 2000 anos atrás, numa sociedade tipicamente patriarcal, uma sociedade onde apenas os homens tinham voz, as mulheres nenhuma. Uma sociedade realmente onde que o machismo preponderava. Ainda parece um pouco os de hoje. Naquela época, a mulher, infelizmente, não tinha voz. Ela era proibida de tudo e estava constantemente submetida a todas as punições e penalidades, sujeita até mesmo ao apedrejamento. Quem de nós não se lembra daquele instante em que aquela turba de homens, fariseus principalmente, arrastaram uma mulher até o mestre e dizendo para que ele pudesse julgá-la, porque eles pegaram esta mulher em adultério. E segundo a lei, toda aquela mulher que fosse pega em adultério teria que ser apedrejada. Novamente, a mulher
colocada de escanteio, e o homem saindo lindo e maravilhoso. Jesus confronta estes hipócritas e diz a eles: quem entre vós estiver sem erro, se falava muito em pecado, pegue a primeira pedra e atire. Diante de Jesus, não dá para a gente fingir aquela carinha de brisa. Ah, não é comigo. Cada um foi jogando as pedras e foram embora, deixando as pedras caírem e foram embora, virando as costas e embora. E a mulher ficou ali com Jesus, e Jesus: onde estão os teus acusadores? Ah, eles se foram. Então vá e não peques, né? Eu também não te condenarei, não peques mais. Então esse episódio mostra para nós o quanto as nossas irmãs, as mulheres, foram colocadas de lado naqueles tempos passados. Quando a gente pensa nesses momentos, olhar esses episódios da humanidade nos deixa muito tristes. É algo que nós realmente não nos orgulhamos. E não queremos que se repitam. Por isso que é importante que nós deixemos registrados o passado, para que a gente não cometa os mesmos erros no presente e nem no futuro. Aquele questionamento que foi feito a Jesus não era inédito. A questão, ligado aos cônjuges, ao matrimônio, não era inédito. Há muito tempo atrás, aí já mais 1.500 anos, ou seja, quase 4.000 anos, Moisés se deparou com esses mesmos dificuldades, porque essa matéria relacionada às relações eram umas cogitações daqueles instantes igualmente. E Moisés, para que pudesse resolver este imbróglio, essa dificuldade, ele criou um decreto, estabeleceu uma lei, de que o homem, mais uma vez o homem, poderia dar uma carta de separação à mulher quando ela cometesse um ato grave. E o ato grave estava aí implícito a prostituição ou o adultério. Então, nós podemos aí imaginar de que alguma coisa estava ocorrendo naquele instante e era necessário, então, determinar-se alguns princípios. Esta carta de separação, que ali foi colocada, se tornou, depois, com o passar do tempo, um protótipo do divórcio que hoje nós utilizamos. Mas é importante novamente nós nos atermos àqueles momentos. Se Moisés teve a necessidade de estabelecer este critério, é porque as coisas estavam acontecendo de forma muito banal. E havia realmente essa situação muito precária de um relacionamento ser interrompido por qualquer coisa. Ok, que o pensamento era machista, mas eu fico imaginando, então se a mulher não fizesse a comida que o homem gostava, ela poderia ser repudiada, mandada embora. Se de repente não fizesse os seus deveres, poderia ser mandada embora. Por coisas tão fortuitas, tão banais, tão triviais. E nós? E os homens? Se a mesma lei se aplicasse, então o homem que roncasse à noite teria também uma carta de separação. Que não ajudasse a esposa a lavar a louça ou cuidar dos filhos, também tinha que ser separação. Mas infelizmente isso nos tempos atuais, que nós conseguimos, de alguma maneira, equiparar um pouco as situações. Mas no passado, eram as nossas irmãs que estavam colocadas nesta situação. Então, naquele contexto primitivo,
antes desse decreto era por qualquer coisa, qualquer motivo. E depois do decreto se tornou somente nesses casos graves da prostituição, os casos graves do adultério. Então pensemos, a mulher então, ela vem amargando esse sofrimento na humanidade diante do quê? Da infantilidade do homem, que precisa amadurecer, que precisa trabalhar o seu sentimento. Eu costumo dizer, na forma hoje coloquial de se falar, de que o homem que é o sexo frágil não é a mulher. Pois ele não consegue lidar com o diálogo. Então, porque ele tem a força bruta, ele se impõe. Mas precisamos começar a trabalhar isso em nossos corações. Bom, no Brasil, a questão, assim como outros países, começou a progredir um pouco nestes quesitos das relações conjugais. E trouxe, então, um pouco de luz quando surgiu, no século XIX, o casamento civil. E o divórcio no século XX. Então, século XIX o casamento e século XX o divórcio. Então, olha, de 2.000 anos, 4.000 anos, vem as nossas irmãs amargando essa opressão por conta da infantilidade masculina dos homens. Então, hoje, nós temos direitos iguais para os homens e para as mulheres nesta questão. Mas, infelizmente, quando ligamos a televisão, ainda vemos notícias muito tristes. Feminicídios, por conta de ciúme, o homem brutal vai e machuca a mulher. Abusos psicológicos e abusos físicos. Eu diria que, nesses quesitos, nós precisamos ficar atentas, Ou seja, fiquem atentas. Não pode ser banalidades, mas também esses casos graves, precisamos colocar um ponto no i. Não basta, senão fica uma situação complicada. Bom, no entendimento da doutrina espírita, o casamento e o divórcio são leis humanas. Às vezes nós poderíamos estar pensando que são leis divinas. Não. Casamento e divórcio são leis humanas, que marcam o progresso da humanidade, e não leis divinas, como algumas religiões acreditam. Por que não são leis divinas? Porque o casamento e o divórcio se modificam conforme os locais, a época, conforme as pessoas. Então, tudo que se modifica é criação nossa. As leis divinas não se modificam. Elas são perenes, permanentes no decorrer da humanidade. Allan Kardec, ele foi muito corajoso, porque no século XIX, em 1800, por aí, ele teve a coragem de confrontar esses pontos polêmicos da sociedade. A época em que a igreja predominava. Então ele fez questionamentos aos espíritos superiores em relação a essa questão realmente das relações matrimoniais. Então a questão que está no Livro dos Espíritos, que recomendamos a todos a lerem, questão 695 nos fala: o casamento, Kardec perguntando, isto é, a união permanente de dois seres, é contrário à lei da natureza? O casamento é contrário à lei da natureza? Os espíritos respondem: é um progresso na marcha da humanidade. Então não é contrário, é um progresso. Porque antigamente era uma situação caótica. Então progredimos, estabelecemos o casamento. Qual seria, a questão 696, qual seria o efeito da abolição do casamento sobre a sociedade humana? Outra questão que Kardec faz. E os espíritos respondem: uma regressão à vida dos animais. Então o casamento é importante. É uma regrinha humana, mas é importante para que a gente possa ter uma certa harmonia, parceria
E é um progresso. Sem isso, voltaria àquela época da barbárie. E a 697 que pega bem essa questão polêmica que na época existia. A 697 diz assim, Kardec pergunta: a indissolubilidade absoluta do casamento está na lei da natureza ou somente na lei humana? Porque a igreja colocava como indissolubilidade. E o que os espíritos respondem? É uma lei humana, muito contrária à lei da natureza. Mas os homens podem modificar as suas leis. Só as leis da natureza são imutáveis. Então, a indissolubilidade é uma lei humana, contrária à lei da natureza. Nós que a criamos podemos modificar. E ocorre isto. Se a gente olhar as leis que regem o casamento e o divórcio em outro país, é diferente. Às vezes, no próprio país, em estados, são diferentes. Assim, no casamento encontramos a lei humana, que rege o quê? O contrato matrimonial entre aqueles seres, que se modifica nos diversos países e regiões, como havíamos falado. Mas a lei divina também se faz presente na relação quando há o verdadeiro amor e na união dos sexos para a geração de filhos. Então, nas relações em que há o amor, porque há casamentos que são apenas arranjo, não há amor, tá? Aquelas relações que há o amor, temos aí a lei divina. Lei do amor. E na união dos sexos, porque para se gerar um novo ser humano, nós precisamos dos dois gametas femininos e masculinos para gerarem um novo ser, um novo corpinho que vai dar origem ao novo ser humano. Isso é lei divina. Em qualquer local, em qualquer parte da humanidade, esse princípio não se modifica. A união do sexo. No livro que recomendamos, de Emmanuel, pela psicografia de Chico, Vida e Sexo, Emmanuel vai nos trazer alguns esclarecimentos sobre o casamento muito importantes. O casamento, ou a união permanente de dois seres, implica o regime de vivência, pelo qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Então, o casamento é a vivência de dois espíritos onde precisam trocar realmente respeito, comunhão, assistência mútua. Caso contrário, é apenas uma fachada. Então tem que haver isso, essa unção, essa troca, essa parceria entre aqueles que estão casados. Essa união, uma vez mais, reflete as leis divinas que permitem seja dado um esposo para uma esposa, um coração para outro coração, na criação e desenvolvimento de valores da vida. Valores estes da vida que faz com que duas criaturas comecem a criar laços muito fortes, que ultrapassam até essa existência, que transcende para outras existências, porque criam laços de afinidade, de amor, de unção. Então, servem para esta vida valores e para todas as outras episódios que no futuro, nós nos encontraremos. E ele fecha assim: imperioso que a ligação se baseie na responsabilidade recíproca, de vez que na comunhão sexual um ser humano se entrega a outro ser humano e por isso mesmo não deve haver qualquer desconsideração entre si. Porque é nesse processo da comunhão sexual que precisamos ter realmente este elan, esse laço de compromisso e responsabilidade um com o outro. Não pode ser essa questão como se fosse usar o outro como um objeto. É justamente nesta
forma equivocada que muitas vezes a gente encontra na sociedade é que cria laços destrutivos. E esses laços vão repercutir naquilo que nós conhecemos aí fora como a palavra karma. Só que é um karma negativo. Criaremos aí disposições que irão nos entrelaçar de uma forma muito complexa no nosso processo de evolução. Quando as obrigações mútuas não são respeitadas no ajuste à comunhão sexual injuriada, costuma gerar dolorosas repercussões na consciência, estabelecendo problemas kármicos de solução por vezes muito difícil, porquanto ninguém fere alguém sem ferir a si mesmo. Então, é um compromisso muito sério. Devemos respeitar o outro. O homem respeitar a mulher respeitar o homem ou outros tipos de relações, não importa. Sempre precisa respeitar o outro. O não respeito vai gerar situações complexas em que depois nós teremos que dar conta. E normalmente não é simples. É muito doloroso. Já comentamos em relação à questão, né, das conjugações afetivas, dos princípios kármicos. E a questão do divórcio, né, que ele comenta que a rigor não deve... isso é importante também, gente. Emmanuel ainda fala depois do divórcio, não vai dar tempo para a gente estar elencando, né, outros pontos, mas assim, o divórcio, a doutrina espírita, ela tranquilamente entende essa questão, principalmente esses pontos que levantamos, né, de que há situações que realmente não tem como. Mas a gente não pode tornar essas situações uma banalidade. E isso Emmanuel, no livro, né, ele procura fechar este ponto, para que a gente não tenha essa ideia, uma apologia ao divórcio, de forma alguma. Nós devemos, então, tentarmos alcançar a reconciliação com os nossos pares até o limite em que realmente isso não é possível. Entendem isso? Porque senão fica aquela situação, eu estou roncando, manda embora. Jogou a toalha molhada em cima da cama, manda embora. Olhou, e fica uma relação, sabe, assim, frágil. E será que nós devemos manter uma situação assim? Não, gente. O que nós devemos fazer? Devemos, então, colocar o amor, a tolerância e a paciência nesta relação. Porque há momentos em que um dos pares não está bem. E precisa do apoio do outro para que possa se restabelecer, que possa se reequilibrar. Porque aqueles de nós que imagina que, eu não casei com a minha alma gêmea. Sinto muito dizer, não existe alma gêmea. No dizer de alguns, existem almas algemadas, né? Porque a gente está ligado por laços de compromissos anteriores. Ninguém encontra com um parceiro por acaso. A gente fala assim, eu encontrei por acaso. Não. Às vezes aquele companheiro foi justamente aquele que nós deixamos lá atrás e que agora voltamos com ele para nos reconciliar, para tirar aquelas arestas. E é desses compromissos que nós vamos crescendo, porque vamos nos perdoando mutuamente, vamos nos reconciliando. E dessas uniões, quando recebemos os filhos também não vieram por acaso. Fala assim, poxa, mas esse menino toda hora está pegando, implicando comigo, será que é por acaso que ele está implicando? Talvez tenha sido eu que o machuquei numa outra existência e agora ele vem novamente como filho para que eu possa agora ser mais educado, ser mais amigo. Então, as relações, elas existem por um motivo. Ninguém
está aqui por acaso. Então aquele que pensa no príncipe encantado, olhe para si no espelho e seja sincero. Será que nós somos a princesa encantada? Ou a princesa encantada que pensa no príncipe? É a mesma situação. Então nós estamos num mundo que é um mundo ainda de muitas expiações, de muitas provas. Não estamos aqui por acaso, não somos anjos. Então queremos ter somente anjos do nosso lado, é uma presunção, uma pretensão que ainda nós não temos. Agora temos pessoas maravilhosas. Quando nós começamos a olhar o nosso parceiro, a nossa parceira, no seu lado bom. Agora, quando a gente fica dando ouvido às conversas e olhar só o lado ruim, realmente vai aparecer só o lado ruim. Então, olhe o lado bom da criatura, que a gente vai visualizar isso. Fechando, na época de Jesus, tinha uma mulher chamada Joana. Ela costumava ir também em todas as pregações que Jesus fazia junto ali ao lago, né, de Genezaré. Né? Estava sempre presente, ouvindo. E ela se tornou uma cristã. E procurava falar das suas novas ideias, daqueles novos sentimentos com o companheiro. Só que o companheiro dela era um intendente de Herodes, ou seja, era um dos braços direitos de Herodes. Então, ele tinha mentalidade um pouco romana, por conta das questões de Roma, e também um pouco ligado ao judaísmo. Ele não aceitava Jesus, porque Herodes não aceitava Jesus. Então havia sempre ali uma saia curta, uma dificuldade muito grande com ela no lar. Determinado momento ela foi até Jesus e começou a conversar com ele. Jesus, né? Eu tenho passado isso em casa. A dificuldade com o companheiro e assim por diante. E o mestre falando para ela, né? Para que ela tivesse paciência. Eu vou ler aqui rapidamente. Então, Jesus falando para ela, Joana, agradece ao Pai eterno o haver-te julgada digna do bom trabalho desde agora. O bom trabalho, ou seja, ela se manter junto ao lar, né, tentando equacionar e viver com aquele companheiro. Teu esposo não te compreende a alma sensível? Compreender-te-á um dia. É leviano e indiferente? Ama-o mesmo assim. Não te acharias ligada a ele se não houvesse para isso razão justa? Nós não nos ligamos às criaturas por acaso, gente. Não nos ligamos. E isso a doutrina espírita tem nos mostrado, né, muitas vezes, de que aqueles que estão conosco fazem parte de um processo que já vem vindo de outras existências, de outras. O livro lindo que sugerimos, Renúncia, vocês vão ver isso muito. Servindo-o com amorosa dedicação, estarás cumprindo a vontade de Deus. Fala-me de teus receios e de tuas dúvidas. Deves, pelo Evangelho, amá-lo mais. E aí fala, né? Os sãos não precisam de médico. Então, o companheiro que se encontra enfermo é justamente aquele que está precisando do auxílio de alguém que está mais equilibrado. E às vezes, num casamento, numa relação, é a mulher. Às vezes, é o homem. Com raras exceções, são os dois. Com raras exceções. Então, aquele que está mais maduro, mais sensível, auxilia o outro, para que o outro consiga vencer aquela etapa. E aí a gente vai conquistá-lo, né? Vamos crescer junto e nos reconciliar. E aí alcançar condições melhores. Então, é este o ponto que a gente gostaria de deixar de reflexão. Amar, sim, e ficarmos atentos nas questões de abusos
psicológicos e físicos que chegam a uma extrapolação pessoal, mulheres, Maria da Penha e outras coisas mais. Tá bom? Um abraço.